Bom dia de quarta-feira, bem-vinda! Bora lá para mais um Manhãs de Poder? E coisa! Bom dia para quem tá chegando, bom dia, bom dia, bom dia! Ó, vamos começar amanhã assim, ó. Hoje tem pitch, ó. Quem gosta de pitch aí? Tá tudo programado. Acorda, menina! Bom dia, vem chegando. Bom dia, Denise. Bom dia, Arlene. Bom dia, Nádia. Eba, coisa boa, né? Vamos começar no astral. Hoje eu comecei com um pitch, tá? Nesse ritmo forte. Admirável Chip Novo é o nome dessa música. E por que eu tô começando com pitch hoje? Por que eu tô começando nessa animação aqui em cima? Tô aqui com meu chazinho, ó, hibisco com melissa hoje. Bom dia, Lu, bom dia, Dulce, bem-vindas. Por quê? Por quê? Porque hoje a gente vai falar de um tema muito importante. O nosso Manhãs de Poder de hoje vai falar sobre reatividade. Uma das coisas mais importantes, uma das coisas que muda a nossa energia, o nosso caminhar, os nossos próximos dias. Olhar para a reatividade é muito importante. A gente precisa de energia para olhar para os processos de reatividade. Então, para a novidade de vocês, né? Eu falei que a gente tinha novidade. Nós não teremos mais os papos de poder, as manhãs de poder, só nas segundas-feiras. Nós vamos estar juntas nas segundas e nas quartas-feiras. Então, espero que vocês possam estar comigo nesses 2 dias da semana para a gente se fortalecer. Se você está chegando aqui pela primeira vez, o que acontece? Nós temos esse momento, são meia hora, 40 minutos, para a gente olhar um pouquinho para a nossa história, para a gente refletir um pouquinho sobre o nosso dia a dia e sobre caminhos para o maior fortalecimento mental e emocional através da contoterapia, essa ferramenta maravilhosa que eu tenho a honra de poder servir através do meu trabalho. Então vai chegando, esse é aquele momento em que a gente encaminha essa live para o maior número de mulheres que a gente puder, né? Quem são as mulheres que a gente gostaria de ter aqui nessa manhã para ouvir essa reflexão, para poder estar com a gente pensando sobre isso, né? Então, vai mandando para essas mulheres, vai trazendo elas para cá, né? Porque com certeza pode ser muito importante para elas algo que vai sendo dito. Então, clica nessa setinha e envia aí para as mulheres da sua vida essa live, para mulheres que podem se beneficiar desse momento, que podem aproveitar, né? E aí me manda assim, feito, Dani, já mandei, já convidei as mulheres da minha vida para esse momento. Então, chama elas, convida elas para estar aqui com a gente poder ter uma roda boa, bater um papo bom, bem fortalecedor nessa nossa quarta-feira. E bom dia para você que já está aqui, seja muito bem-vinda, muito feliz por estarmos juntas. A ideia hoje é que a gente converse sobre um tema que é pouco falado, né? Que é a reatividade. É a coisa com a qual a gente mais lida e menos a gente fala. Então,
para a gente ir aquecendo os nossos motores sobre esse tema, eu quero começar perguntando para vocês, o que vocês entendem sobre reatividade? O que é ser reativo frente a uma situação? E aí, obrigada para quem já está compartilhando essa live, chamando mais mulheres para cá, né? Arlene, Dulce, Andréia, muito obrigada, viu, pelo compartilhamento de vocês, porque é assim que a nossa rede cresce, né? Tudo que a gente mais quer é estar entre mais mulheres para poder refletir juntas e nos fortalecermos juntas. Muito bom. O que é essa tal dessa reatividade, né? Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi essa palavra, eu fiquei pensando, tá, mas o que isso tem a ver com o meu dia a dia? Como que isso pode impactar ou não na minha vida? E aí, a grande questão é, basicamente, diária e cotidianamente somos movidas pela reatividade. E aí, quanto menos consciência, mais reatividade. Já pararam para pensar sobre isso? Eu quero explicar para vocês um pouquinho hoje como a reatividade acontece de forma muito rápida, porque na minha formação, né, a gente olha muito para isso, porque ela é essencial para a gente compreender boa parte dos nossos problemas. E aí, um caminho para a gente lidar com a reatividade, né? Muito bem. Carla, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Andréia também. Será que reatividade é ser resiliência? Será que reatividade tem a ver com resiliência? Ó, para poder explicar para vocês sobre reatividade, eu vou explicar uma historinha, contar uma historinha aqui sobre o nosso cérebro, tá? Basicamente, esse cérebro aí, esse nosso cabeção, que ao meu ver, ele é o grande contador de histórias que nós temos. Porque o cérebro inventa muitas histórias, né? Muitas histórias. E o nosso cérebro, ele inventa histórias que a gente vive e acredita. E que muitas vezes não são reais. E aí a Dulce está dizendo uma coisa super importante. Eu estou muito reativa, eu acredito que é o momento que estamos passando. E sim, Dulce, a escolha desse tema é justamente pelo momento social e político que nós estamos vivendo. E tá todo mundo muito reativo, né? A gente está sendo hiperestimulado a essa reatividade. Então agora, aguenta aí, preste atenção que eu vou te explicar o que é essa reatividade e como ela impacta no nosso cérebro. Eu tenho certeza que isso vai fazer você ir para o teu dia de hoje pensando e olhando mais ao redor para as pessoas. Então assim, o que é a reatividade? O meu cérebro, meu cabeção, meu grande contador de histórias que move tudo, ele é basicamente dividido em 3 partes, tá? Em 3 pedaços. Não estou falando aqui como uma neurocientista, tá, gente? Estou falando como uma terapeuta, uma pesquisadora da vida humana, né? Que conhece o termo e quero passar para vocês através das metáforas, que é como eu gosto. Então imagina que teu cérebro está dividido em 3 pedaços, certo? Ao longo do desenvolvimento da raça humana, esse cérebro também foi se desenvolvendo. Ele era um cérebro extremamente primitivo, certo? Então, o que acontecia com os homens das cavernas? Vamos pensar, né? Ali no Neandertal, na primeira fase da raça humana. Nós éramos cercados de muitos perigos, né? Então, o homem da caverna estava aqui de boa, de repente podia chegar um dinossauro e comer ele. Então, ele tinha que estar em estado de profundo alerta, totalmente ligado, porque o perigo poderia vir de qualquer lado. Então, o cérebro dele estava sempre mandando mensagens de alerta e reagindo a toda e qualquer coisa. Se a gente vê algumas animações, né, desse período, a gente não tem os... né? Porque tá sempre ali, ó, reativo, ligado.
Percebe? E aí, esse cérebro pré-histórico ainda faz parte do cérebro que nós temos hoje. E ele é uma das 3 partes que é chamada de cérebro reptiliano, que é a parte mais primitiva do nosso cérebro, responsável pela nossa resposta direta aos perigos. Então, quando eu simplesmente reajo sem nenhum tipo de elaboração, eu estou agindo a partir do meu cérebro reptiliano. Um exemplo, gritou comigo? Eu grito de volta. Ah, tá todo mundo lá quebrando tudo. Ah, vou quebrar também. Eu nem sei o que eu tô fazendo. Eu nem sei por que eu tô fazendo. Eu simplesmente estou fazendo. Percebe? E por que eu tô fazendo? Não sei. Tô em perigo. Acho que eu tenho que fazer. Movidas pelo nosso cérebro reptiliano. Você consegue pensar situações do dia a dia em que você acaba sendo completamente reativa? Isso é 100% reatividade, percebe? Então, quando eu falo em reatividade, eu reajo por instinto, por impulso, sem elaborar nada. E às vezes eu nem sei por que eu tô gritando, por que eu tô brigando, por que eu xinguei, por que eu fiz o que eu fiz. Eu simplesmente fiz. Faz sentido? Vocês conseguem identificar situações do cotidiano de vocês em que vocês caem nesse lugar de reatividade? Nossa, gente, eu identifico várias em mim. Por quê? Porque diariamente a gente precisa ir além desse lugar. Porque o nosso cérebro não é mais um cérebro só reptiliano. Ele evoluiu, ele se desenvolveu. Faz sentido? Tá fazendo sentido até agora para vocês? Eu sei que tá cedo, né? Às vezes a gente tá acordando ainda, mas eu acho muito importante a gente conversar sobre esse tema. Ó, bom dia para quem eu não disse bom dia para Adriana, bom dia para Dona Regina. A Dulce falou que tá precisando desse tema, estamos todos, a nossa volta cada vez mais, né? E a Andréia falou que ela entendeu agora que acontece cotidianamente, exatamente. E aí, se acontece cotidianamente, como é que a gente pode sair desse lugar? Porque vamos combinar que se a gente viver nesse bateu, levou, a vida começa a ficar uma doideira, né? Eu tô o tempo inteiro armada, eu tô o tempo inteiro brigando, eu tô o tempo inteiro reagindo a tudo. Percebe? E aí, assim, o que mais o nosso cérebro tem para nos oferecer para a gente dar um passo a mais? Então, além do cérebro reptiliano, a gente vai ver a segunda parte do nosso cérebro, né? Como se fosse um crescimento, um desenvolvimento, que nós vamos chamar de cérebro límbico, né? Então, o que muda quando a gente sai somente do reativo, do reptiliano, para o cérebro límbico? As emoções entram em ação. E aí eu justifico a minha reatividade através do que eu estou sentindo. Porque vamos combinar, né? A gente nunca teve educação emocional. Ninguém nunca nos ensinou o que fazer com as nossas emoções. Então, o cérebro fica meio assustado com as emoções que a gente sente, porque ele acha que não é seguro sentir, por mais que a gente aprenda que é. E ele também reage. E aí a Andréia tá falando uma coisa muito importante aqui. É só olhar as páginas do Facebook e ver toda essa reatividade presente. Exatamente. Né? Então as redes sociais se tornaram um lugar onde eu respondo com o meu cérebro reptiliano, ou mais, eu respondo com o meu cérebro límbico. E o que é o cérebro límbico, Dani? Deixa eu ver se eu tô acompanhando. O cérebro límbico é aquele que reage a partir das emoções. Então não é um simplesmente você gritou comigo, eu gritei de volta por impulso. Eu gritei de volta porque eu estou com raiva, porque você está brigando comigo.
Então eu vou gritar mais, porque eu estou sentindo raiva. Eu estou me sentindo frustrada porque eu perdi algo, né? Então eu vou usar o meu cérebro límbico para justificar a minha agressividade, o meu ódio a outra pessoa, a minha falta de respeito, percebe? E aí a gente pega essa forte emoção que nos acomete e também age de forma reativa. Porque é como se a gente quisesse se livrar dessa emoção, colocá-la para fora, extravasar. E a gente acaba sendo reativo com as pessoas que estão à nossa volta. Então, se a gente olhar para a sociedade que a gente está vivendo, e aí pensa comigo, você vai sair depois que terminar essa nossa live aqui para trabalhar, para tocar a tua vida, desenvolver os teus projetos, o quanto você vê à tua volta pessoas agindo através dessa reatividade, seja usando o cérebro reptiliano, só reagindo no impulso, seja usando o cérebro límbico, usando emoções para justificar as suas reatividades, percebe? E nós mesmos no dia a dia a gente tem que tomar muito cuidado. Vou dar um exemplo prático que aconteceu comigo ontem à noite. Essa semana eu estou sem carro e aí eu decidi pela primeira vez fazer uma compra de mercado pelo aplicativo, eu nunca tinha feito. Aí eu fiz toda a compra, até achei divertido, escolhi as coisas e tudo mais. Aí, o que acontece? Eu fiz o pedido, era só esperar e 9 da noite, no horário que já era para ter chego o pedido, cancelaram o meu pedido. Eram as compras do mercado, tava esperando, tinham coisas que eu precisava. E aí 9 da noite cancelaram. Qual era a minha vontade naquele momento? Jogar o celular na parede. Porque eu queria as minhas compras, caramba, né? Estou sendo lesada, olha o sentimento, né? E aí o reptiliano já queria ter jogado na parede, o límbico estava justificando a jogada. E aí como é que a gente sai desse lugar e diz, não, peraí, não faz isso, calma. Como que a gente faz isso? Ativando o terceiro nível do nosso cérebro, a terceira parte do nosso cérebro, que é a parte mais desenvolvida, que existe para ser usada, gente, que é o neocórtex. O neocórtex é essa parte do nosso cérebro responsável pela reflexão sobre a minha ação. Percebe? E aí a Angélica disse uma palavra agora essencial para ativar o neocórtex. Respira. Para. Calma. O que aconteceu mesmo? Deixa eu entender. Percebe? E aí, Andréia, você arrasou agora, porque você falou, eu ia usar a reflexão e mandar vir uma pizza. E foi exatamente o que eu fiz. Eu falei assim, então tá, vai adiantar eu jogar o celular na parede? Não, eu ainda vou ficar sem celular, né? Então o que eu vou fazer? Pedi uma comida ontem à noite, todo mundo jantou, tá tudo certo, né? E hoje estou resolvendo a questão do estorno do pedido, a nova compra que eu vou ter que fazer, porque eu ativei o neocórtex, que é essa parte frontal do nosso cérebro que faz a gente pensar sobre o que está acontecendo. E a partir dessa reflexão sobre, eu me acalmo, eu não fico reativa, e quando eu me acalmo, eu consigo tomar uma decisão que não vai me lesar, nem lesar as pessoas ao meu redor. Percebe? Faz sentido, gente, esse lugar? É como se o cérebro tivesse recortado nesses 3 pedaços. E quando uma situação acontece com a gente, esse caminho é percorrido. Queria jogar o celular na parede, porque afinal de contas eu fui lesada, fui enganada, né? Como a Glorinha falou, eu fui enganada. Aí, o que acontece? Não joguei.
Só que tem um ponto muito perigoso aqui, porque às vezes a gente segura o reptiliano e o límbico, mas também não usa o neocórtex. Percebe? Dona Regina falou assim agora, eu respiro, conto até 10 e sigo em frente. Então tá, quando a gente respira, conta até 10, a gente segurou o límbico e o reptiliano. Mas será mesmo que a gente está usando o neocórtex? Porque se eu simplesmente nego esse processo impulsivo e não elaboro ele, eu também estou travando o que eu estou sentindo. E aí eu vou acumulando, eu vou engolindo sapo, eu vou aceitando, quer dizer, aceitando não, né? Eu vou me conformando com as situações. Percebe? Então também não é esse lugar. E a Adriana vai falar uma coisa super importante aqui. Nesse momento em que estamos, parece ser mais fácil agir por instinto. Adriana, sempre é mais fácil usar o cérebro reptiliano. Porque eu não preciso pensar. Percebe? Eu não preciso pensar. Só vai. Pensar é difícil. As pessoas não querem pensar. Meus parabéns para vocês, que são quase 30 pessoas ao vivo, ou para você que está vendo essa gravação, que está vindo para o Manhãs de Poder refletir, pensar. Pensar é difícil. Mas pensar, refletir, é o único caminho para uma vida mais leve, para uma vida de realização de sonhos. Percebe? Porque é exatamente isso, Andréia, a gente acaba ficando amarga muitas vezes, porque vai guardando, né? E a gente precisa encontrar um caminho de colocar isso para fora. Mas a gente tem que fazer os processos reflexivos para que isso aconteça. Ó, a Ana tá falando aqui pra gente. Ontem eu quase briguei com o maridão. Hoje cedo esclareci com ele com mais calma. E esse é o ponto. Vocês percebem que boa parte das discussões e brigas que nós temos é por causa do calor da reatividade? O cérebro límbico tá mandando, você não me escutou, né? Você não me escutou, você não fez o que eu pedi. E aí pronto, quando a gente vê, a gente já tá falando um monte de besteira, se machucando, se magoando. Por quê? Porque eu tô ali no reptiliano e no límbico. Então, às vezes eu preciso abrir espaço e criar distância e dizer, olha só, não dá pra gente conversar agora, tá? Amanhã a gente conversa. E aí, ao invés de você não conversar, né? Porque quando eu não converso, eu guardo isso dentro de mim em algum lugar e vai se manifestar, tá? Se você guarda pra você, o teu corpo físico vai refletir. Ah, não esquece, deixa pra lá. Deixa pra lá uma ova. Você vai ter uma dor de cabeça, você vai ter dor de estômago, tua coluna vai doer, teu joelho vai doer. Nossa, apareceu essa dor do nada. Ah, é? Do nada? Não é do nada. É daquilo que você não resolveu, não processou dentro de você. Então, vocês percebem que é um caminho do meio em que eu não posso simplesmente arrebentar, jogar tudo, mas eu também não posso engolir. Então eu realmente preciso processar. E pensar é difícil. Refletir é difícil. E processar é ainda mais difícil. Então, é uma escolha. E escolher o nosso difícil. É isso que a gente precisa fazer todo dia. Eu preciso escolher o meu difícil. E por que refletir nesse momento está muito difícil? Porque as pessoas estão muito na reatividade, né? Olha só, a Andréia falou, eu tenho uma amiga que reagiu de qualquer jeito, foi parar no hospital com dor no peito. Quantas e quantas pessoas têm dores que são totalmente somáticas? Porque eu não consigo elaborar o que está passando comigo, o que está acontecendo no mundo lá fora. Gente, se a gente ficar 40 minutos lendo as notícias, sabe? Vendo as redes sociais, nossa energia fica totalmente dragada, porque a gente só vê reatividade. E aí essa escolha do caminho de sair da reatividade
é uma escolha consciente. E a consciência não é uma coisa fácil, não é mesmo? Mas é um dos maiores presentes. Eu posso dizer que foi o maior presente que eu recebi na minha vida. Foi ter escolhido o caminho da consciência. Porque o caminho da consciência ativa o nosso neocórtex e faz a gente começar a escolher que tipos de guerra a gente quer combater. Que bom, Glorinha, que você tá gostando aí de ouvir. Fico muito feliz que tá fazendo sentido para vocês. Muito obrigada para quem tá aqui. E pra gente endossar um pouquinho esse lugar, se você chegou até agora, né, que chegou por aqui, nesse momento, no nosso grupo de WhatsApp vai estar essa gravação, tá? A gente tá falando de reatividade, eu tô explicando como o nosso cérebro funciona frente à reatividade e como a gente precisa escolher o caminho da consciência e do desenvolvimento até para se manter vivo, né? Porque como a Angélica acabou de falar, tem pessoas que infartam porque não aprendem esse caminho, sim. Eu vou dizer para vocês, tem gente que morre de raiva, de mágoa, de tristeza, porque não consegue processar o que tá vivendo ou sentindo. Porque passa uma vida inteira usando o neocórtex. Quer dizer, não usando o neocórtex, né? Usando o cérebro reptiliano e o límbico. E aí, pra gente digerir um pouquinho esse momento, bora ouvir uma história? Porque se tem uma coisa que ativa o nosso neocórtex e nos faz elaborar, é o conto. O conto sempre dá conta, porque ele caminha por todos os processos, pelo cérebro reptiliano, pelo límbico e chega no neocórtex. Por isso, a contoterapia é esse mapa que nos faz olhar para a nossa própria vida, para a nossa própria história e nos leva além. Então vamos lá? Vamos lá, porque eu gosto muito desse conto que eu vou contar para vocês. É um conto curtinho de um autor que eu gosto muito, que é o Kafka, o Franz Kafka, que é um autor que sempre olhou para essa loucura humana de agir na reatividade, né? Então nós vamos de Kafka na manhã de hoje. Respira por aí, abre espaço e bora lá. Que tal você chegar para escutar melhor? Eu vou contar uma história pra você. É linda e como tudo é na vida eu vou dizer. Escute, você vai saber. Estou aqui pra amar você. Era uma vez um pequeno camundongo. Naquele dia, ele estava extremamente angustiado. Ele andava e dizia, ai de mim, ai de mim. O mundo parece que está ficando menor a cada dia. Antes, o mundo era muito grande e me assustava, porque eu tinha que estar sempre correndo. Ai, eu ficava tão contente quando eu via um muro distante à esquerda ou à direita, mas as paredes se estreitaram tão rapidamente que agora eu já me sinto aqui no último cômodo, preso, chegando ali no canto, e eu só consigo ver na minha frente a ratoeira que vai me devorar. Parece que não há mais saída. Ai de mim, o mundo está ficando muito pequeno. Enquanto o rato caminhava para a ratoeira, triste, achando que não tinha mais opção, o camundongo, que estava do outro lado do cômodo, com uma voz macia, foi logo dizendo, é simples, meu querido, basta você mudar de direção. E o rato, camundongo, agoniado, querendo outro caminho,
Pensou, é só eu mudar de direção, ai de mim. E mudou de direção. Deu as costas para a ratoeira. E deu de cara com a boca do gato aberta. E na mesma hora foi engolido inteiro pelo gato. Fim. Uau! Momento de silêncio? Como assim, Dani? Ele já estava reclamando que ele não tinha opção. Só estava vendo a ratoeira na frente dele. Ouviu o gato e tchau. O que esse conto tem a ver com reatividade, hein? Quantas e quantas vezes na nossa vida a gente está só vagueando? A gente está só indo, sem nenhum pingo de reflexão e consciência. E aí, a gente acha que o nosso ambiente é extremamente estreito. Ah, Dani, mas olha aí a minha vida é esse mundo desse gato aí, na frente só tem a ratoeira. A nossa sociedade. Não tem jeito. Quantas de nós aqui já disse, não tem jeito essa sociedade? Não consigo, não posso, não dá. Será? A gente só vê aquilo que se permite ver. As alternativas, as saídas, os caminhos de transformação exigem um movimento de olhar além. Muitas vezes eu quero que o outro responda a minha pergunta. E aí eu vou pela cabeça do outro. E às vezes a cilada se torna maior. Assumir as rédeas é dizer, peraí, eu não quero nem a ratoeira, nem a boca do gato. Eu quero construir outro caminho. E eu mereço escolher outro caminho. Sim? Silêncio total, Glorinha? A gente não precisa escolher a ratoeira ou a boca do gato. O caminho do meio é construído com reflexão, uso constante do neocórtex e, sobretudo, coragem, que nada mais é do que agir com o nosso coração. E aí, gente, pra gente terminar a nossa manhã de hoje, queria associar essa reflexão, esse conto, aos nossos processos de desenvolvimento na vida. Eu não sei quem aí de vocês já fez algum processo de desenvolvimento pessoal, seja terapia tradicional, seja um processo de autoconhecimento, algum curso. Mas na minha vida, eu saí desse caminho entre ratoeira e boca de gato quando eu escolhi o desenvolvimento pessoal. E eu escolhi tanto que tornei isso a minha profissão. Me debrucei em dizer, eu quero outro caminho. Eu mereço outro caminho. E aí o ano tá terminando e eu te pergunto, será que você tem escolhido um caminho de desenvolvimento? Feito escolhas para ter um espaço onde você possa falar sobre, aonde você possa pensar sobre, aonde você possa processar as coisas e, sobretudo, transformar o que precisa ser transformado. Não deixa a doença te consumir, não deixa o cérebro reptiliano governar os teus dias. Escolha caminhos que te levem a esse processo de crescimento. É um desafio diário, mas é o desafio mais maravilhoso, porque ele traz liberdade e leveza. E amor pela própria caminhada, realmente, Andréia, é esse lugar.
Lu, obrigada, que bom que a reflexão fez sentido para vocês. E eu quero aproveitar e deixar um convite, um presente no final desse nosso papo de hoje, que é o seguinte. Muitas pessoas têm curiosidade sobre a contoterapia, que é esse caminho em que a gente ativa o nosso neocórtex, em que a gente ativa o nosso protagonismo a partir dos contos, das metáforas, na nossa própria vida. Então, no dia 22 de novembro agora, é uma terça-feira, à noite, eu vou fazer um aulão maravilhoso chamado Contoterapia para a Vida. Então, nesse aulão eu vou explicar o quanto a contoterapia pode impactar na nossa vida, para o nosso próprio desenvolvimento e também como a gente pode usar ela no nosso trabalho, nos nossos grupos, nas atividades que a gente faz. Vou dividir com vocês um pouco do meu método de trabalho, da minha caminhada até aqui. Então, se você tem interesse em saber mais sobre a contoterapia, conhecer esse universo, seja para o teu crescimento, para o teu desenvolvimento, para a tua vida ser mais leve, seja para você aplicar no teu trabalho e também poder impactar na vida das pessoas que estão ao teu entorno. Entre em contato comigo, tá? A gente vai abrir as inscrições hoje. O valor é super acessível. É um presente de final de ano mesmo para que eu possa estar aí oferecendo para vocês, tá? Andréia, se você não puder estar presente, sim, para quem se inscrever, vai ter por 30 dias a gravação disponível e mais o material de apoio que eu vou entregar, tá? Então é possível assistir tanto gravado com acesso quanto presencialmente comigo. Vai ser online, então qualquer lugar que você puder estar, você pode estar com a gente aproveitando esse momento. Me mandem uma mensagem, garantam as vagas, são poucas vagas, e eu tenho certeza que vai impactar para o teu dia ser melhor, para o teu convívio com quem você ama ser melhor, para o teu trabalho e para a tua vida. Bom, boa quarta-feira para você. Desejo um momento maravilhoso de reflexão ao longo da tua semana. Observa as reatividades por aí. E na segunda-feira nós estaremos juntas novamente. Fica ligada, me manda um recadinho, me manda uma mensagem se você quiser estar comigo nesse aulão aí de contoterapia. Eu tenho certeza que vai ser bacana e vai trazer respostas aí para esse teu final de ano. Tá bom? Nos vemos segunda. Obrigado por estar comigo. Um beijo. Bom dia para vocês. Tchau, gente. E se você não tá no grupo de WhatsApp, vai para lá que eu vou botar a gravação daqui a pouquinho, tá bom? Tchau, gente. Bom dia.